visto pelo Flamengo como um caloteiro. O presidente do Cuiabá chamou o Corinthians de golpe do futebol brasileiro. Se o torcedor tivesse o mínimo de consciência, ele ia perceber a sacanagem que é feita com o Corinthians. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores no mínimo, 30 milhões de consumidores. E o Corinthians deve 2,3 bi. Ou seja, o que rola com esse dinheiro? O que aconteceu? Como é que se chegou nisso? E não se melhora. O Corinthians realmente é um caloteiro. Ué. Como que o Corinthians, com toda a sua magnitude, não tem 800 mil euros para contratar o seu goleiro que tem se destacado tanto? No contrato são 4 de 200 mil euros. Pô, 200 mil euros, cara? O Memphis Depay, o que está sendo pago por ele, é um absurdo. Em todas as circunstâncias, mesmo se fosse um clube com o dinheiro que tem o Flamengo, com a SAF, que tem o Botafogo, com as finanças em dia do Palmeiras, com o investimento dos 4 reais do Atlético Mineiro e outros clubes do Brasil, para ficar na realidade atual brasileira, é carésimo. É carésimo. Polêmica envolvendo o Corinthians. Clube sendo denunciado por calote com o Cuiabá, patrocinadores, Vaidebet e Esportes da Sorte investigadas, salário do Memphis Depay está incerto e pagamento ao Flamengo para contar com Hugo na Copa do Brasil também não tem. Confira toda essa treta e dê a sua opinião nos comentários. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, com o que o Corinthians fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando em 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês pro Depay. E aí ele continua. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se a parcela estiver em dia. Se o jogador tirasse, o jogador X foi comprado do time Y e a parcela está atrasada, ou não está pago, ou alguma coisa parecida, não pode jogar. O time não pode escalar. Você tem um clube aqui, está disputando para permanecer na primeira divisão, né? É que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador e que está contratando jogadores de seleções. A fama de caloteiro ganhou força na mídia, que não poupou críticas à situação do time. E aí agora, olha a situação do Corinthians. Ele é visto pelo Flamengo como um caloteiro, porque ele está sendo tratado como um caloteiro. O Flamengo diz, ó, você botou um fiador que não me pagou. Você não me pagou. Eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Ou você acha que eu vou fazer negócio de novo, acabei de levar um cano e vou fazer um negócio de novo nessa mesma situação. Não vou. Aí você tem também a situação do Cuiabá. O presidente do Cuiabá chamou o Corinthians de golpe do futebol brasileiro. O golpe do futebol brasileiro. Ou seja, é o Flamengo, que é sim hoje a grande potência econômica do futebol brasileiro. Ali ao lado do Palmeiras, são os clubes mais organizados. E você tem até o Cuiabá, gente, que é um clube de expressão muito menor que o Corinthians, chamando o Corinthians de golpe do futebol brasileiro. O que ele tá chamando o Corinthians de caloteiro? Essa é a verdade. Agora, Flávio, como diz o Vamp, pro Vamp, o Cuiabá tem a razão e o Flamengo tem a razão nessa negociação. Agora, realmente é uma coisa assim, sabe? Você citou, o Cuiabá é um time de uma expressão menor, é verdade. Mas ele tem direito, não importa se a dívida é grande ou pequena, com quem quer que seja. Você tem que pagar suas dívidas. Você tem que pagar pro pequeno fornecedor do lado da sua casa, como para um grande banco. Quem deve tem que pagar. E o Corinthians, eu acho, sabe... O torcedor não entende muito, eu não tô nem aí também, que eu não entendo, que eu não vou ficar dando satisfação. Mas se o torcedor tivesse o mínimo de consciência, ele ia perceber a sacanagem que é feita com o Corinthians. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores no mínimo, 30 milhões de consumidores. E o Corinthians deve 2,3 bi. Ou seja, o que rola com esse dinheiro? O que aconteceu? Como é que se chegou nisso? E não se melhora. O Corinthians realmente é um caloteiro. Ué, quem compra alguma coisa e não paga é caloteiro. Isso vale pro cara da esquina, vale pra mim, vale pro Mauro, pro Vampeta e vale pro Corinthians. Quem compra e não paga é caloteiro. Mas como é que um time que tem 30 milhões, uma empresa, que tem 30 milhões de consumidores ávidos por consumir, deve 2,3 bi? Repare que há uma grande sacanagem por trás disso. É um negócio pesado. E não muda. Quando troca a direção, pelo menos você cria uma expectativa e tal. Nada. Tá a mesma coisa ou até pior. É um negócio terrível. O torcedor é sacaneado, o clube é sacaneado. Porque não é possível. Qualquer um quer ter uma empresa com 30 milhões de consumidores. O Corinthians tem isso e só se endivida e o dinheiro não aparece e não paga ninguém. E é um caloteiro sim, ué. Você, torcedor do Corinthians, não tem nada com a história. Provavelmente você paga todas as suas contas em dia. O clube, que tem um potencial que a gente não tem, nenhum de nós tem um potencial no Corinthians, não paga. E é uma vergonha, e tem toda a razão quem não faz negócio com o Corinthians. Eu vivo sempre falando aqui do seu Madruga. Como é que vai fazer negócio com o seu Madruga, pô? Não dá. Se fizer negócio com o seu Madruga, você tá morto. E o seu Madruga compra terno novo, o seu Madruga pinta a casa, o seu barriga fica louco na vida. O Flamengo já sabe. Só se o Flamengo for trouxa, se tiver algum negócio escuso por trás. Ele não pode aceitar negócio com o Corinthians que não seja confiador confiável. E até o fiador que o Corinthians arruma não é confiável. Tudo no Corinthians é enrolado. Vocês estão vendo negócio de patrocínio? É tudo enrolado. E não é de hoje que isso é assim, né? Vai fazer o
quê? Como é que você vai fazer negócio com isso aí? O Memphis Depay, o que está sendo pago por ele, é um absurdo. Em todas as circunstâncias, mesmo se fosse um clube com o dinheiro que tem o Flamengo, com a SAF, que tem o Botafogo, com as finanças em dia do Palmeiras, com investimento dos 4 reais no Atlético Mineiro e outros clubes do Brasil, para ficar na realidade atual brasileira, é carésimo. É carésimo. Ainda dá para ganhar a Sul-Americana, é claro que dá. Dá para ganhar a Copa do Brasil, claro que dá. O que não dá é para não pagar. E estamos falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Não é só pagar o Cuiabá e outros tantos devedores, e a gente tá falando de futebol. E os funcionários, e outros parceiros, né? De outros negócios que envolvem o CCT, que envolve o Parque São Jorge, que envolve a Neoquímica Arena, tantos outros negócios, né? Quase que impagáveis, e dívidas impagáveis feitas que sobram agora, e essa situação também está longe de resolver os problemas, além de tantos outros problemas que cria, ou por má, digamos, administração, por má gestão ou por outras coisas más, né? Que sobram para o time, sobretudo, que é mais importante para o torcedor corintiano. Como já dizia um grande jornalista, José Roberto Aquino, todos os clubes têm a torcida, só uma torcida tem um clube que é o Corinthians, mas do jeito que tá, não sei o que vai ser. Você falou uma coisa, viu, Thiago, que é importante. Quando a gente fala de grandes dívidas, tipo assim, o Flamengo não vai falir porque o Corinthians não tá pagando, né? O Cuiabá teve seus problemas, não sei como é que é também. Mas o tiozinho que limpa, que corta grama, a tiazinha da cozinha e tal, esse pessoal sim. Lamentavelmente ficou até piada, que é triste, o negócio da marmita, por exemplo, uma empresa pequena, mas exatamente isso. Funcionário e outros parceiros, exatamente. E como é que você vai fazer isso? Esse pessoal entra na justiça, demora um tempão pra receber, é uma coisa séria, de necessidade. E é coisa do dia a dia, é o trabalhinho do cara, que faz o cara botar comida em casa. E o Vamp também sabe melhor que a gente, pilhado também, que é o seguinte, o administrativo, financeiro do clube, claro, a presidência, vice-presidência, ó, gente, eu tenho que pagar isso aqui, ó, mas é o seguinte, tem que pagar esses fornecedores, esses parceiros, alguns parceiros de décadas e tal, só que assim, precisa pagar isso aqui pode fazer com que a gente atrase salário, atrase premiação, atrase direito de imagem. Vai sobrar pra quê? Pra esses caras, porque você não pode perder os caras, não pode perder o jogo, não pode perder o que se investe. Então, isso sobra mesmo pra um monte de gente que não é notícia. Ô, Thiago, você sabe que isso é uma sacanagem que todos os clubes fazem, inclusive a Ponte Preta. A Ponte Preta fez. Eles chegam devendo direitos trabalhistas pra um monte de gente. Aí eles juntam tudo numa única ação, juntos, a 500 nações, 600 nações, e aí o juiz estipula um valor mensal que você vai pagando, sabe, tipo, deve 1 milhão. Aí são 500, 600 pessoas, são famílias, né? E aí o juiz vai estipulando um valor, olha, você vai pagar 25 mil por mês. E aí ele vai priorizando, com idade, com relação a uma série de situações. É uma baita sacanagem, o cara trabalhou e ele é humilde, ele não tem como bater com advogados grandes e tal. Esse tipo de sacanagem, os clubes fazem isso e eles são prestigiados por governos, eles têm uma série de fatores, eles têm isenção de impostos, eles têm terrenos caríssimos que o Estado cede para esses caras. É um absurdo, é uma vergonha, porque eles não pagam os compromissos com pessoas humildes e também com as não humildes, e eles têm todo esse tipo de privilégio. É uma tremenda sacanagem. É surreal que isso ainda esteja na mídia como debate. É tão básico, é tão óbvio, é tão simples. Eu acho que o debate é outro. O debate é como que o Corinthians, com toda a sua magnitude, não tem 800 mil euros para contratar o seu goleiro que tem se destacado tanto. É uma pechincha. O Corinthians vendeu o Carlos Miguel por uma bagatela em relação ao que se paga na Europa. Ele foi para o futebol inglês, né? Foi barato, né? Todo mundo acho que concorda com isso. Até pelo bom momento que o rapaz vivia. E agora pode contratar também por uma bagatela um promissor goleiro, que o Flamengo via muito mal e renasceu para o futebol jogando pelo Corinthians. Então, por que não paga? Como é que o Corinthians não consegue 800 mil euros? Por que será? Você, corintiano, para pensar. Consequência do quê? Da má gestão, que se arrasta há muito tempo. Ela deveria ser o foco da discussão. Então, quando se aponta para o outro clube que não quer vender sem a garantia, deixam de lado aqueles que transformam o Corinthians nesse clube que, se fosse uma empresa, talvez estivesse com as portas fechadas, falido. Porque o que eles fazem é uma coisa assustadora na gestão do clube, lamentável. E o corintiano, ao invés de olhar para o verdadeiro inimigo do clube, olha para outros personagens que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Eu conversei com uma pessoa lá do Corinthians hoje, que desse imbróglio todo em relação ao Hugo. O que eu sei é o seguinte, que são 4 parcelas de 200 mil euros, que são os 800 mil euros para pagar pro Corinthians pagar pro Flamengo. Só que aí o Flamengo não aceita a empresa que é aí, não sei qual que é o banco, que é o mesmo que é o banco do Mateuzinho, que também está atrasado. Que eu não gosto de falar nome desses caras aí não, que esses caras não merecem no programa meu, desse pessoal aí, não dou moral não. E aí, o Corinthians precisa entender isso. Pô, se vocês estão com o problema com o Mateuzinho e com essa empresa que deu... Bom, não pode. Então são 4, eu acho que são 4 parcelas de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses 5 milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as 4 parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e que é um erro de estratégia, um erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso, que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Bom, você tem um jogador como o Hugo.
né? Que do Flamengo ninguém acreditou, porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro time, a gente tava dando um cacete no Flamengo, ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por 2 milhões, por 1 milhão de euros. Isso aí é um absurdo que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso, pô, vocês vão deixar o Hugo desconcertado pro jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado, vocês não podem fazer isso. Não dá. Pô, vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parta e compra esse cara à vista. Porque senão fica aí o embrólio do Cássio, fica o embrólio do Carlos Miguel, fica o embrólio do próprio Mateuzinho. Pô, não pode isso, cara. Se vocês têm condições de ter um jogador como o Hugo por 1 milhão de euros, 50%, daqui 3 anos esse cara vale 30. Vocês estão de brincadeira, então, qual é a visão aí? Pô, agora vai ter que pagar mais uma de 500 mil reais, que seria, eu acho que o terceiro jogo. 1,5 milhão. 1,5 milhão pro cara jogar. Pô, qual é a loucura? Ah, não tem dinheiro, mas por que não pensou isso antes? Pra isso, cara, vai lá no patrocinadores que vocês têm. Meu irmão, é o seguinte, dá pra adiantar aqui pra mim? Eu preciso de 5 milhões, velho. Ah, pô, já vai de... Não pode ficar numa situação como essa. Ah, tem 4... No contrato são 4 de 200 mil euros. Pô, 4 de 200 mil euros, cara. Aí vem o presidente do Cuiabá e chega a madeira por causa do Ranieri. Pô, desculpa. Aí a Leila tem razão. E aí os outros mandar recado. Pô, peraí, eu tenho um jogador como o Hugo. Pô, era dia 10 de outubro que era pra finalizar. Não finalizou, pô. E aí, torcedor, além de toda essa crise financeira, a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro continua como sinal de alerta. O monte de lama que o time se encontra está pronto para desmoronar e soterrar o que sobrou. Qual é a sua opinião sobre toda essa crise? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima.